profeta Jeremias, o capítulo 2, versículos 11 a 13. Preste atenção nessa exortação do Senhor para o seu povo, que está aqui no início desse livro. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Nós temos falado muito sobre a vida eterna. Que tipo de vida é essa? Não é uma vida como outra qualquer, é uma vida eterna, é uma qualidade de vida. Não é essa vida que naturalmente se vive, mas é o resultado de uma comunhão, uma unidade com Deus, de modo que o contrário também é verdade. Se a humanidade se afasta do seu Criador, isso é o mesmo que morte eterna. Morte eterna e vida eterna. Nós estamos falando esse final de semana para ecoar durante todo o restante da nossa semana, que começa hoje, e dos nossos encontros, a grande esperança, nas candeias, em casa, nas empresas, sobre a fonte dessa vida. Semana passada a gente falou sobre a promessa da vida eterna. Se existe uma promessa segura de que Deus dá esse tipo de vida, que transforma as coisas não só depois, a gente falou sobre isso. Eternidade não significa uma coisa que vai começar e não ter fim. Já começou e muda as coisas completamente agora. Se existe uma promessa, a gente quer encontrar onde obter esse tipo de vida. Que fonte é essa? De onde isso vem? Hoje de manhã eu falei. Que lugar é esse? E eu quero aprofundar ainda mais agora, quando o profeta Jeremias fala sobre uma fonte, mas também sobre cisternas, sobre poços. São coisas diferentes. O que é uma fonte, que é uma cisterna, um poço? Hoje de manhã eu disse, comecei assim, perguntando isso. Uma fonte é uma coisa natural que flui água o tempo inteiro, água por fluir sempre limpa e nova, não tem a ver com o nosso esforço. Então, agora, a cisterna é o contrário, ela nos lembra do nosso trabalho. A gente precisa cavar, ela é artificial, ela não flui água, ela represa a água. E se você quiser água, é bom que você encontre uma fonte ou uma cisterna, vai ter água, mas são águas diferentes. Um poço vai ter uma água parada, que com o passar do tempo fica ruim de tomar, cheia de lama, nos lembra da nossa limitação. E ter uma fonte a essa época de água era ter um sinal de vida, que era uma vida perpétua, garantida, porque a água não parava de fluir. É uma fonte e não um poço. Jeremias está fazendo menção a essas figuras aqui também, só que não como uma solução. E às vezes a gente tem que encarar textos como esse que a gente leu agora, que parecem não ter uma solução para o problema, só o problema em si. Já viu? A gente diria que uma pessoa assim é uma pessoa pessimista demais, ou no mínimo inconveniente, porque ela apresenta a crítica, mas não dá uma resposta. E às vezes é assim mesmo. O que a gente precisa é sermos expostos ao problema, para que a gente vá guardar isso e aprender a lidar melhor com a situação. O que Jeremias faz aqui é algo parecido. Ele apresenta crimes, literalmente, está aí no seu texto, que o povo de Deus
e por isso essa palavra se aplica a nós essa noite, cometeu diante de Deus. Ô irmão, você queria ter cometido um crime contra Deus? A linguagem é radical, né? Cometer um crime contra qualquer pessoa é ruim demais, a gente vai ter que lidar com a justiça. Agora imagina cometer um crime contra Deus. Que pena é essa? Que profundidade de problema é esse? E a Bíblia vai dizer que quando a gente faz coisas para com Deus, a medida é a medida de Deus, é pena eterna, a sentença é eterna. A morte que entra no mundo é morte eterna também, porque o crime é contra Ele, que é eternamente Deus. O povo de Israel estava trocando esse bom Deus com esse caráter que eles já haviam experimentado, ouvido dos seus pais, com a própria Escritura, a Torá, a instrução, os 5 primeiros livros. Eles seguiam isso de todo o coração. Eles tinham um templo, mas Deus estava dizendo, era Deus quem estava dizendo. Isso é o que significa uma profecia. Profecia é literalmente uma palavra de Deus, eterna, que fura o tempo e esclarece as coisas. Isso é profecia. Deus estava dizendo então: vocês estão trocando o melhor por outra coisa, ou estão trocando uma fonte por um poço, por uma cisterna. É isso que está em vista aqui. Nós somos, irmãos, então, e quando eu falo nós, a nossa raça, toda a humanidade, nós somos um tipo de criatura que gosta de trocar as coisas. Quem aí gosta de trocar de carro? De trocar de celular? Eu gosto. O que mais? A gente troca as coisas, a gente quer uma atualização das coisas, não é não? Uma roupa nova. Daqui a pouco, se ficou chato demais, eu vou querer uma igreja nova também. A gente é voltado para a troca das coisas. A gente entra em algo que é enfadonho muito rapidamente. Isso tem a ver com tecnologia, com rede social, com celular, com dopamina a todo custo. Os vídeos ficaram mais rápidos. Isso vai pedagogicamente deformando a gente. Não é formando, não é transformando, é deformando a gente. Isso é didático, isso é uma disciplina espiritual, para dizer melhor, uma disciplina demoníaca, porque está fazendo a gente não permanecer em nada, vai ficar trocando as coisas. E quando a gente troca uma coisa ruim por uma coisa boa, melhor, é bom, não é? O problema é quando a gente fica tão viciado em trocar, que a gente troca uma coisa boa por uma pior. E isso acontece às vezes, simplesmente pelo fato de que a gente cansou. A gente quer uma novidade pela novidade, seja ela qual for, inclusive se for pior. A gente vai trocando as coisas, trocando. Existe um desafio de viver uma época em que as coisas passam então a não ter novidade. Eu tenho percebido isso na minha vida, inclusive. Uma estação que Deus está dando, onde parece que não tem nada muito novo agora acontecendo. Não tem um filho para nascer, não tem um casamento para casar, não tem uma igreja nova para ir. Tudo já passou um tempo, todo mundo já acostumou comigo, todo mundo sabe um pouco dos meus defeitos, um pouco da minha qualidade, não impressiona ninguém e tudo bem. E aí o que eu vou fazer? Dá vontade de fugir, para ver se eu vou para um lugar novo e as pessoas me descobrem, sabe isso? Aí pelo menos tem uma coisa para tratar, falar, brigar. A gente tem um sério problema com permanecer. Está aí um grande problema nosso, porque tem a ver com satisfação, gente.
Preste atenção nisso, deixa Deus falar com você, em nome de Jesus. Enquanto a gente não encontrar uma última satisfação, a gente vai ficar trocando as pessoas, usando elas e usando as coisas em nosso favor, e todo mundo vai se ferir. A gente troca Deus, e essa é uma questão central desse texto, porque trocar de roupa, inclusive, é bom, você não ficar fedido, mas trocar Deus por uma outra coisa é o mesmo que você trocar um celular atualizado para aquele tijolão dos anos 2000. Parece problemático. Como eu disse, Jeremias era esse profeta, cheio de Deus, sensível a Ele, que foi chamado pelo Senhor e estava profetizando em Judá, ao sul da nação de Israel, que agora já estava dividida, ali pela altura do século 7º a.C., enquanto o povo vivia uma decadência espiritual. Presta atenção nisso, como que esse contexto é importante, e vê se a gente se reconhece nele. Uma decadência, uma espiral descendente assim. Eles tinham o templo, que era o lugar sagrado. Quanto mais se aproximava do templo do Monte Sião, mais santo você estava. E era isso mesmo, literalmente. Era sobre proximidade com um lugar onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava num lugar, e eles tinham esse lugar, Jerusalém, o Monte Sião. Eles sacrificavam como Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que escolheu um povo que não merecia, em Abraão, Isaac, Jacó. Chamou eles de meu povo, libertou eles do Egito, um povinho qualquer. Eles sabiam disso, era a história deles. Eles ofereciam sacrifícios no templo, eles estavam cultuando a Deus, assim como eu e você. O problema é que, junto a isso, eles estavam também buscando alianças, estratégias políticas. Alianças, essa palavra é importante. Eles tinham o Deus de Israel, o único Deus que os amava, que vencia guerras por eles, que tinha dado uma terra para esse povo parar de ser moribundo, deu identidade para esse povo. Mas de algum modo o tempo foi passando, e é assim mesmo, bem devagar, foi passando, daqui a pouco parece que essa grande história narrada no Êxodo, por exemplo, e adiante, já não era tão interessante assim. A gente vai continuar adorando, indo no domingo na igreja, Luz. A gente manda os nossos filhos para um acampamento, às vezes a gente cobra quando não tem alguma coisa. A gente adora o Senhor, e aí a gente diz que crê, lá no fundo a gente até crê mesmo, assim. A gente sabe o que é certo, sabe essa questão de saber racionalmente o que é certo e o que é errado? A gente sabe. Mas o nosso coração está aqui junto com o desse povo. Paralelo a isso, a gente está buscando, nos arredores da vida com Deus, algum tipo de aliança que beneficie a gente, porque parece mais estável uma aliança, e nesse caso era com deuses e nações vizinhas ali do lado. É do lado, tá? Sempre do lado, ali na grama do outro lado do muro, buscando estabilidade, segurança. Nós fazemos assim também, irmãos, com o passar da nossa vida com Deus. A gente continua no nosso coração servindo a Ele. E eu não estou dizendo que isso é de todo não sincero, mas é algo que todos nós precisamos perceber com sinceridade no nosso coração. A gente continua vivendo, e se alguém perguntar para a gente, você é crente? Você fala, eu sou, com muito orgulho. Glória a Deus. E eu digo com verdade, glória a Deus por isso. Mas quando a gente vai viver a nossa identidade de discípulos,
Sabe o que a gente faz? De forma sutil, a gente está buscando alianças ali do lado, com deuses que nem são deuses, como o texto fala, são inúteis, que se manifestam para a gente de diversas formas. Isso é sutil, porque lá no coração da gente, a gente está percebendo, ainda que não racionalmente, que aquilo que a gente disse ser em Jesus, pode não garantir para a gente, na realidade mesmo, no chão da vida, pode não garantir para a gente a segurança e a estabilidade que a gente precisa. Isso acontece ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo em que a gente oferece sacrifício ao Senhor. E qual o resultado disso? De novo, como lá a essa época, hoje, é injustiça. Judá virou uma nação injusta, que explorava os pobres e marginalizados. É objeto da profecia o tempo inteiro. A tríade dos marginalizados, o órfão, a viúva, o estrangeiro, junto com o pobre. Eles viraram uma nação corrupta, politicamente, religiosamente. O texto diz que isso, quando você continua lendo, é resultado desse tipo de troca, sabe? Qual é o resultado na nossa vida, irmãos? Quando a gente vai trocando as coisas sem ver, coisas desse tipo, um cansaço, irritabilidade, medo, ansiedade, injustiças objetivas na nossa cidade, preguiça, ou trabalho demais para tentar compensar. A gente está trocando as coisas. Esse é o cenário. Mas qual é a denúncia? E se eu pudesse dividir, para a gente explorar o texto de forma mais didática, eu dividiria em duas etapas, uma mais negativa, passiva, e outra ativa. O que Israel fez e o que a gente faz? Primeiro, a gente deixa a fonte de água viva, que sempre flui, que traz vida, mas depois, isso é deixar, mas depois a gente troca, pega, substitui por poços que a gente cava, cisternas rachadas, como o texto diz. Vamos explorar um pouco do que significa então essa primeira coisa, deixar a fonte da vida. Então preste atenção e vá aplicando aí na sua vida. Nós estamos falando sobre vida e fonte dela. Como que pouco a pouco a gente vai deixando a fonte da vida? O texto diz na boca do próprio Senhor que Israel estava deixando algo que eles tinham, porque se você não tem, você não tem como deixar, evidentemente. Vocês estão deixando a fonte de água, a fonte de água viva, versículo 13 no início. Não é, irmãos, e aí eu estou dizendo aqui para aqueles que são seguidores de Jesus, que a gente não tenha acesso a esse lugar, que traz vida e resolve as coisas, põe tudo no lugar. Não é. A profecia está dizendo, vocês estão deixando o que vocês já têm, para se cansarem e produzir algo que vocês já têm de graça, e que na verdade funciona, o de vocês não funciona. Esse é um alerta, nós deixamos, e que fonte é essa? O texto vai dizer, vocês deixaram, versículo 11, a glória de vocês. O que era a glória desse povo, irmãos? O que é a nossa glória hoje? Vamos responder com sinceridade. O que coroa a nossa vida? O que a gente tem orgulho? Qual é a nossa glória? A glória de Israel era o fato de eles serem um povo exclusivo, do único Deus verdadeiro. Eles estavam trocando isso. Isso era pouco, de algum modo isso pareceu pouco, menos do que deveria. E é um absurdo isso.
O versículo 11, no começo, traz uma pergunta: alguma nação já trocou seus deuses? É uma pergunta retórica que Deus está fazendo. Não, nenhuma nação. Na verdade, eles nem são deuses, diz o versículo. Nem sequer são deuses coisas nenhuma. Afinal de contas, como pagãos que eram os povos, as religiões ali dessa região onde Israel habitava, todo mundo era pagão, então não precisa abandonar Deus nenhum. Se a gente não gosta muito, só deixa ele lá. E se precisar de outro, a gente chama também. Era politeístas. Agora, o povo de Deus, o único Deus, não. As demandas pactuais da aliança do único e verdadeiro Deus são exclusivas, porque Ele é verdade e Ele deseja que o seu povo viva por verdade e não por mentiras. Outros deuses não existem, existe um Deus, e esse povo estava trocando o único Deus como um absurdo por deuses que nem eram deuses. Essa palavra trocando, inclusive, é sempre usada, é interessante que ela é usada no hebraico e nas outras profecias dos profetas da Bíblia, sempre num cenário de troca comercial. Escambo, troca. Mercado. Vocês trocaram a glória. O que é glória, irmãos? É a reunião de tudo que Deus é. Pega tudo que Deus é, junta assim, ó, isso é a sua glória. É o peso de quem Ele é, a majestade dEle, como Ele se apresenta. E de algum modo isso também é a nossa glória. É o que dá peso e valor para a gente. Israel estava trocando isso, como se fosse um produto. É grave, porque se é um produto, é mercado. O que mercado visa? Lucro, não é? E quando não tem lucro, a gente troca. Que tipo de relação nós temos com Deus, irmãos? O que a gente espera dEle? O que a gente espera dEle? Ou nós estamos muito educados a esperar de Deus o que a gente espera do dinheiro do mercado? Deus não é domesticável, Ele não é um produto. Nós não podemos usar Deus, de modo que se a gente julgar que Deus não está dizendo para a gente e dando para a gente aquilo que a gente espera como um lucro, a gente troca, como a gente troca de celular. É Deus que te troca, se você fizer assim com Ele. Quais são as nossas expectativas, irmãos? Quando a gente se aproxima para beber e satisfazer a nossa alma de água, de sede do Senhor. O que nós buscamos em Deus quando a gente vem todo domingo à igreja? O que nós buscamos em Deus, irmãos, quando nós louvamos a Ele? O que nós buscamos em Deus quando nós ofertamos ou ajudamos alguém? O que nós esperamos de Deus diz se nós já trocamos Deus ou não. Ele é Deus, e Ele é fonte de água viva. O versículo 12 vai chamar até o céu para testemunhar o quanto isso é absurdo. Trocar Deus por qualquer outra coisa. Espantem-se, céus, diante disso, fiquem horrorizados, abismados, diz o Senhor. É Deus falando assim, tem que trazer testemunha, porque isso é um absurdo. Vocês provaram de Deus, e vocês estão trocando Deus. Vocês provaram de Deus. É um absurdo, irmãos, quando pouco a pouco nós trocamos a glória do Senhor por qualquer outra coisa. A gente precisa resgatar, irmãos, o nosso senso de espanto com o pecado.
espanto, horror, asco. Porque se a gente não fizer assim, os céus vão ficar horrorizados no nosso lugar. Porque isso é um absurdo. É um absurdo a gente trocar a fonte pelo nosso esforço de cavar um poço rachado. Esse é um primeiro aspecto. Nós deixamos a fonte, irmãos, pouco a pouco. E aí nós estamos tomando outro tipo de água que é salgada, dá mais sede. Isso vai virando uma bagunça na nossa vida. Não é distração, é abandono mesmo da glória do Senhor. Então o pecado aqui não é só deixar, é deixar e substituir por outra coisa. E esse é o segundo tema, né, desses versículos curtos, dessa profecia curta. A gente deixa a fonte da vida para ficar cavando cisterna. A gente faz isso. Sabe aquela coisa que Jesus conta, que quando alguém possesso por um demônio é libertado, é livre, o demônio sai, mas aí ele não tem um lugar para ir, lembra disso? Aí ele volta, vê que o coração está desocupado, a casa está arrumada. O Senhor Jesus diz que depois é muito pior, 7 vezes mais. Ou seja, a ideia é a possessão, o poder maligno sobre alguém que foi liberto, mas não colocou a boa coisa no lugar, é mais difícil ainda. Vem 7 demônios depois. Então não adianta só não trocar. A gente fica fazendo outras coisas, experimentando outras coisas, e a casa está pronta. É preciso beber da fonte. E aqui fala um pouco sobre isso. O versículo 13, a parte B, diz assim: vocês cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, E isso acontece desde sempre. A gente deixa Deus, e quando a gente deixa Deus, não existe um espaço no meio, isento, neutro. Na vida espiritual isso não existe, irmãos, não existe. Quando Adão e Eva, no Éden, no jardim, começam a botar em xeque o que Deus havia dito, e Deus é bom, era bom, eles sabiam, eles haviam provado, existia um jardim, uma vida cheia de harmonia, plena, e começaram a pensar sobre a proposta da serpente. Acabou. Era uma luta de narrativas, de verdade, o que Deus tinha dito e o que Satanás diz. Tem que escolher o que é verdade, tem que escolher. E aí então eles olham para o fruto, e o fruto era belo, parecia gostoso, é o que a Escritura diz, aprazível. E é isso mesmo, irmãos, tá bom? É isso mesmo. Eu disse essa manhã, essa coisa de Satanás com um chifre, um tridente vermelho com a cauda, isso aí não existe não. Isso é uma invenção mais mística lá da Idade Média adiante, que a gente vai reproduzindo. Nas Escrituras, a figura de Satanás é bonita até demais. Ele é um anjo de luz, era, e agora o seu nome, Lúcifer, como o nome do anjo e da posição que ele ocupava, torna as coisas ainda mais sutis. A palavra diz que Satanás pode se fazer de anjo de luz. E aí está o problema, porque a gente troca a melhor coisa por uma boa coisa,
E isso é um crime. Não é que a gente troca a melhor coisa pela pior coisa e agora nós abandonamos Deus. Não é não. Sabe como que a gente abandona Deus? Trocando Deus por, a todo custo, colocar a sua esperança no seu filho, que é o que você foi chamado para fazer, olha só, como pai e mãe. Cuidar dele, educá-lo, dar estabilidade, exemplo. Só que se isso, que é uma boa coisa, tomar o lugar da glória de Deus, acabou. É poço no lugar da fonte, você vai ficar com sede, e tudo aquilo que eu falei antes vai acontecer. Ansiedade, medo, tristeza, expectativas desajustadas. Isso é o que um ídolo faz. Deuses falsos, como o texto diz, não é Deus coisa nenhuma, porque Deus só existe um, mas existe Deus demais com D minúsculo. Ídolos. Que é um ídolo, irmãos? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Existe um lugar no nosso coração que é o lugar de Deus. Só Deus consegue sustentar o peso do nosso coração. Aí você coloca um ídolo nesse lugar, as coisas quebram. Não tem força o suficiente para sustentar a vida de um ser humano, porque ele é precioso demais, gente. É por isso que Jesus teve que vir, se encarnar, viver, morrer e ressuscitar. O ser humano é a coisa mais preciosa que existe, mais preciosa que existe. Quem diz isso é a palavra do Senhor. Tem um salmo que diz que Deus fez a humanidade um pouco menor do que os deuses, no sentido de anjos. É o ápice da criação. Quem sustenta o meu coração? Qual é a melhor pessoa para eu colocar minha expectativa? Isso vai virar um ídolo, e ídolo trai a gente. Ele promete uma coisa e te toma de volta. Ele é mau. Então faça um teste. Ídolo é tudo aquilo que, se você perder, parece que a vida perdeu o sentido. Entendeu ou não? Olha no seu coração, na sua vida, na sua rotina. Pelo que você acorda, está aqui, ó, escondido. Às vezes você nem pensou nisso, mas te dá uma motivação para fazer as coisas, viver. O que na sua vida, se você perder, tudo parou de fazer sentido, já não adianta viver. Isso traz uma tristeza profunda, com um peso que não deveria existir. O que é, gente? Está aí o nosso teste. É o nosso ídolo que a gente cuida com muito carinho. A gente está trocando a fonte pelo poço. A fonte pelo poço. Está disposto a perder o quê? O que em favor do Senhor? O que você está colocando como absoluto uma coisa boa? Isso é um ídolo. Irmãos, eu amo o que eu faço, tantas coisas que eu faço, mas se qualquer uma delas, inclusive expor a palavra do Senhor, se eu tornar isso absoluto, eu peco enquanto tento ser fiel ao Senhor. Eu traio, e isso vira um ídolo que me decepciona. Sabe por que decepciona? Porque aqui está o exemplo. É um poço rachado. Aí você cava um poço, ele está rachado. Quando você vai buscar água no poço, o que você espera encontrar? Água. E a hora que você chega lá, não tem água, está rachado. Um ídolo não vai te dar aquilo que finalmente você buscava. Ele não vai te dar. Você precisa de aprovação, de veredito sobre você, de valor, de afirmação. Um ídolo não te dá. Um ídolo não te dá. Mas no Evangelho a gente encontra a fonte de vida eterna. Ela não para de jorrar. Ela é limpa, nova, fluida, natural. E a gente tem colocado, irmãos, tantas vezes, a nossa esperança em coisas boas, e pecado por isso.
As pessoas não podem contrariar a gente fica nervoso demais. Um ídolo, a gente está hipersensível. Um ídolo. Os nossos relacionamentos podem se tornar ídolos quando a gente fala, tudo que eu queria era uma pessoa para viver junto, e aí você põe sua esperança nisso. Qual que é o resultado? A hora que a pessoa vai, a sua esperança vai também. Ídolo. Ídolo. A gente pode botar a nossa esperança no bem-estar. São todas coisas boas que eu estou falando. Eu quero trazer estabilidade para os meus filhos. Eu quero, quando eu estiver. E aí, o que eu faço para acontecer isso? Eu trabalho muito, eu me esforço demais, e aí eu coloco uma expectativa talvez no meu funcionário. Olha o que o ídolo vai fazendo ao redor da gente. E se a minha esposa não corresponde a mim, porque não entende que eu preciso trazer provisão para minha casa a todo custo, eu queria dar um sinal para o meu filho, e dou um sinal contrário, o ídolo está roubando pelas beiradas e dissolvendo a nossa vida. Quando a gente coloca a nossa esperança no dinheiro, quando a gente coloca a nossa esperança na nossa família, nem quem a gente é casado não tem esperança, é ídolo. A nossa alegria final não é o nosso marido, a nossa esposa, não é. Sabe essa coisa assim do casamento, de olha para o seu marido, para o seu noivo e fala, eu vou te fazer feliz, aí ela fala, eu vou te fazer feliz, então agora vocês se fazem felizes, não faz cada um feliz a si mesmo, está errado também. O papel do casamento não é fazer ninguém feliz não, gente. Deus faz a gente feliz, e quando Ele satisfazer o coração da esposa e do marido, esse casamento vai florescer, porque não tem ídolo na jogada, ele foi profanado, a gente zomba na cara dele, porque a nossa satisfação está na fonte da água viva, que é o Senhor. Tanta coisa, religião, ideologia, a gente vai perdendo o peso das coisas que são boas, que precisam ser discutidas, precisa ter justiça, equidade nas coisas, e a gente vai levando a isso, daqui a pouco a gente não percebeu mais, que isso comeu a gente não dá conta de conviver com o irmão, porque tem um ídolo roubando o que é mais importante, que é o meu irmão, que é uma pessoa à imagem do Senhor, porque ele me convenceu, o meu ídolo, de que isso é importante sim, ninguém está vendo, eu estou. Meus irmãos, existe uma glória maior, disposta a nós outra vez essa noite. Nós temos más notícias nesse texto, de como no coração, isso opera como uma promessa de segurança, de identidade, e é por isso que a gente não tem segurança de fato, e não tem identidade de fato. Mas se nós nos voltarmos, e esse é o objetivo de qualquer profecia, de qualquer palavra eterna de Deus, como a dessa noite, se nós voltarmos para a fonte de água viva, e abandonarmos os nossos poços, que nem sequer um poço que não racha, a gente consegue construir com a nossa força. Se a gente deixar isso para trás, lembrem-se, a fonte não para de jorrar. Se você voltar, seja lá quando, se você voltar, vai estar fluindo água, vai fluir água, para você, para mim, para nós. Essa é a fonte de vida eterna que nós queremos experimentar primeiro e compartilhar com amigos e amigas durante essa semana e nesses dias, porque nós os amamos, porque um ídolo não toma conta mais do nosso coração, mas o único Deus que é fonte de vida, Jeremias não dá a solução, e a gente vai terminando aqui. Jeremias não dá, mas as Escrituras, a revelação do Senhor,
não nos deixam assim. O Senhor Jesus é aquele que diz sobre si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é aquele que, a certa altura, se encontrou com uma mulher que para todos eram inimigos. Uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Todos, irmãos, tratavam os samaritanos como inimigos. Por quê? Porque eles estavam tentando servir a Deus. Não podia ficar misturando Israel com outros povos. Os samaritanos eram misturados. Eles estavam tentando ser zelosos, mas eles perderam de vista o coração da fonte de água viva. O Senhor Jesus passa no meio de Samaria, por Sicar, e encontra uma mulher num poço. Num poço. Um poço construído há tantos séculos. O poço de Jacó. Essa mulher estava buscando água todo dia, meio-dia, num sol quente. Ela não queria ser vista. O seu ídolo eram as suas relações. Ela tinha 5 maridos. A pessoa que ela estava, o homem que ela estava naquele momento também não era marido dela, coisa nenhuma. Ela espelhava o seu valor nas relações dela. Todo mundo abandonava ela. A cidade sabia que ela era envergonhada. Ela vai sozinha, mas a fonte da vida encontra ela num poço. O poço que aquela mulher estava cavando estava trazendo tristeza para ela, porque no outro dia ela tinha que cavar mais um pouco. Nunca acabava esse esforço, até que Jesus olha para ela e fala: me dá um copo, me dá um pouco de água. Ela diz: como você pede água para mim, uma samaritana? E ele diz para ela: se você soubesse com quem você está falando agora. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse, irmão, irmã. Quem fala ao nosso coração essa noite, quem tem comunicado a nós as virtudes do seu evangelho, ele diz: do seu interior fluirá rios de água viva, se você tomar da água viva que eu tenho, sem sede mais, sem carências mais. Abandona esse poço. E é o que acontece com aquela mulher. De uma vez ela entende, ela volta para a sua aldeia, compartilha o evangelho, já em missão, porque a água que ela tomou virou uma fonte dentro dela. Que mistério glorioso! Quando a gente encontra a fonte, a gente não só abandona o poço, a gente vira fonte também. Tem águas fluindo da gente que não acaba. As pessoas podem vir até nós, porque tem água viva em nós, porque a gente experimentou disso antes, porque o nosso Senhor encontrou a gente no nosso poço, lá quando a gente estava cavando as coisas, cansados, decepcionados, com a água cheia de barro, tristes dentro do coração da gente. A gente estava tomando água e nosso Senhor nos encontrou. Ele é a fonte da água viva. Quem bebe dessa água nunca mais tem sede. O desafio da gente para essa semana é experimentar com tudo que a gente tem e beber dessa água, e depois partilhar essa notícia como fontes para o mundo inteiro, para os amigos. Aí sim, irmãos, aí sim, tudo que eu disse aqui vai entrar no lugar. A gente vai saber cuidar da nossa família, lidar com o trabalho, com a carreira, se e somente se nós formos cheios da fonte de água viva. Amém? Ela está aqui essa noite, nos alcança graciosamente, mas deseja alcançar aqueles que estão perto da gente, como aquela mulher samaritana alcançou a sua aldeia, como Cristo que disse para os seus discípulos: vão
na minha autoridade, porque eu sou fonte, e vocês podem ir partilhar essa água que nunca acaba. Vamos ficar de pé, vamos cantar isso nesse espírito de oração, nesse espírito de oração.